Salve, salve, meus amigos aqui do Caminhos da Evolução, tanto na Rádio Sensorial FM, como no nosso canal do YouTube. É um prazer, uma honra novamente estar com vocês. Ainda estou aqui meio de molho, eu tive uma cirurgia, estou faz uns 15 dias, tem mais 15 dias aí de molho aqui, que eu não estou podendo ir até os estúdios aqui do Caminhos da Evolução, então estou gravando meio que improvisado. Por isso que vocês que estão vendo pelo YouTube estão com uma imagem um pouquinho distorcida, peço perdão por isso, mas vocês que estão pela rádio sensorial, o áudio, imagino que esteja tudo bem, senão o Pai Ronald também dá um jeito, né, meu amigo, a sua bênção, de dar uma corrigida na gente. Vocês que estão vendo também pelo YouTube, estão vendo aí, a gente está com um novo fundo de tela, estamos começando um novo trabalho de revitalização da marca do Caminhos da Evolução, de todas as nossas mídias sociais. Então vamos ver se dessa vez a gente leva isso a cabo, porque eu acho muito importante. Por falar em mídias sociais, esse é o assunto que eu queria bater um papo com vocês no dia de hoje. Esse final de semana foi especialmente rico, pelo menos apareceu para mim, em posts, tanto no Insta como no Face, de diversos terreiros, postando as mais variadas coisas possíveis e imagináveis. Eu não gosto muito de ficar comentando, porque, como todos sabem, a nossa tão querida Umbanda, ela tem uma questão de que cada casa ela é completa em si. Nós não temos uma linha que determina assim deve ser ou assim tem que ser, porque cada casa é completa em si e nós temos que respeitar isso. Contudo, o que a gente tem visto ultimamente é que quanto mais liberdade se dá, mais coisas que nos causam, para dizer pouco, estranheza acontecem. Nós não somos ninguém para ficar dizendo o que deve e o que não deve ser feito, ou isso está certo, isso está errado. Uma coisa que eu aprendi com os diversos mestres que eu tive nesse caminho aí de meus quase 60 completos anos, tanto de vida como de Umbanda, é que a gente sempre deve perguntar por que não. Quando as pessoas falam assim, não, mas não pode ter isso, a gente pergunta por que não. Porque não tem o fundamento de ter. Quando começou a Umbanda também não tinha fundamento de nada. Então começaram a criar os fundamentos, as maneiras, as práticas. E desde o começo cada casa foi completa em si, como eu já disse, e nós não podemos dizer, não, isso está errado. Isso não deve acontecer. O famoso por que não. Claro que a partir do momento que a gente acha uma resposta para o porquê não, fica um pouco difícil a gente justificar. E quando a gente não acha a resposta para o porquê não, a tendência é de falar, então pode. Contudo, é preciso a gente ter muito cuidado com os abusos, muito cuidado com coisas que valorizam simplesmente o ego e não a questão da espiritualidade. Uma das coisas que eu sempre tive também com esses meus mestres foi o seguinte: nada contra as mídias sociais na Umbanda, muito pelo contrário, eu acho que tudo a favor, a Umbanda precisa de divulgação. Nós estamos aqui numa forma que é preciso dar divulgação. Nós temos que dar divulgação, nós temos que colocar para todos a importância do conhecimento na Umbanda. Só que é justamente nesse momento que a gente precisa ter muito cuidado. E o que eu queria falar com vocês é justamente desses cuidados que muita gente não está tendo. Antigamente, quando eu digo, tendo em vista que a Umbanda ainda é uma criança, esse antigamente é praticamente anteontem. Então,
Antigamente se dizia que, a partir do momento que não se devia de forma alguma filmar ou transmitir nenhuma parte da gira. Isso foi caindo por terra a partir do momento que a palestra inicial que nós, dirigentes, fazemos, tanto para assistência como para a nossa própria corrente, ela começou a ser um pouco mais elaborada, começou a ter um pouco mais de conteúdo e não simplesmente um aviso do que ia acontecer na gira. Antigamente a gente simplesmente falava, olha, na gira de hoje vai ser uma gira de baianos. E olha, quem é a Corrida dos Baianos, o que ela faz, os cuidados que os consulentes deveriam ter a partir do momento que se colocam de frente a um médium incorporado. Então, essa palestra começou a ter um pouco mais de conteúdo, um pouco mais de ensinamento, um pouco mais de força. E, a partir daí, gravar, transmitir essa palestra inicial começou a ser uma coisa até interessante, uma coisa até positiva, bastante positiva. Porque, a partir do momento que você transmitia, isso fica gravado, você pode assistir depois, a gente começa a ter as diferenças entre as casas, a visão de um determinado dirigente, a visão de determinada casa, sobre aquele mesmo assunto, e é muito boa. E foi muito bom a gente ter essa visão diferenciada das casas. Por quê? Quando isso é feito de forma positiva, a gente viu que aquilo que o dirigente X falava e que o dirigente Y falava, não era assim tão diverso daquilo que eu falava, por exemplo. Um detalhe aqui, um detalhe ali, uma particularidade, uma coisa própria daquele dirigente, daquela casa, mas a gente viu que foi assim, não é nada tão diverso, não é nada tão absurdo que, nossa, eu não vou gostar daquela casa por causa, olha o que esse dirigente falou, não. Divergia-se da cor de uma vela, divergia da maneira como era abordada determinado assunto, mas quando você olhava, assim, você não precisava nem espremer muito. Quando você falava assim, opa, mas aqui o sumo é o mesmo, a essência é a mesma. O que era muito bom, porque isso começou a se formar uma unidade dentro da Umbanda. Uma unidade vinda da diversidade, o que é muito legal. Nós não precisamos ser iguais, nós não devemos ser iguais, nós não precisamos rezar na mesma cartilha. Porém, é muito bom saber que o que eu acredito é também o que você acredita. O meu capa preta não usa cartola, o seu usa cartola, mas qual o problema? São ambos capas pretas e que andam na mesma lei, na mesma luz, na mesma força. Isso começou a ser muito positivo. O outro passo, a partir desse dia, foi começar a transmitir a abertura da gira. Aí nós começamos a ver algumas críticas dentro do nosso universo. Não pode transmitir, não pode, onde já se viu. Mas os que transmitiam o início da gira falam, não, mas eu estou transmitindo uma parte que ela é muito mais litúrgica, que ela é geral, e que não traz incorporação, não traz nenhum tipo, não estou mostrando nada que não possa ser mostrado. Essa frase merece alguma atenção. Eu não estou mostrando nada que não possa ser mostrado. O que é que pode ser mostrado, o que é que não pode ser mostrado? Quem que determinou isso? Quem que determina o que pode, o que não pode? Basicamente, o guia-chefe da tua casa. Eu não conheço, essencialmente não conheço nenhuma entidade, nenhum guia, nenhum mentor, nenhum guardião que goste de aparecer. Não é do feitio de seres mais elevados querer aparecer. Isso é muito coisa do ego do médium.
ego do pai de santo, ego da mãe de santo. Mas a desculpa que a gente ouvia por aí era a seguinte: olha, está todo mundo vendo, está todo mundo ouvindo. O porquê não. O meu celular começou a falar aqui, essas coisas de inteligência artificial, a gente fica falando, eles escutam, né? Gente do céu. Mas então começou a ser assim, muito mais coisa do ego do dirigente, querer ou não. Voltando, aquela parte, mas está todo mundo vendo, está todo mundo ouvindo o que eu estou fazendo, por que não transmitir? Tá. Vamos dizer que essa primeira parte eu até não vejo problema. Aquelas orações iniciais, que são muito mais até uma continuidade da palestra inicial do que qualquer outra coisa. Então era uma câmera ou voltada para o dirigente, ou uma câmera colocada de uma forma geral, mostrando-se o terreiro com o congá ao fundo. E aí tinha aquelas orações iniciais, tinha tudo o que não envolvia incorporação. Teoricamente, nenhum problema. Isso até trazia muita gente, e inclusive casas que eu conheço, que o dirigente transmite ao vivo a palestra inicial, transmite ao vivo a abertura da gira, e aí vira-se para a câmera e fala: gente, a partir daqui nós estamos encerrando as nossas transmissões, vamos dar início à parte de incorporações, agradeço a todos, muito obrigado, encerra-se a transmissão. Isso tudo dá uma transmissãozinha boa, isso aí, dá uma transmissão de por volta de 1 hora, ou às vezes até um pouco mais. Mas é legal, você traz mais engajamento, você traz esclarecimento. Quem não é da Umbanda acaba vendo que não acontece nenhum tipo de absurdo. Muitas casas de Umbanda, a parte de orações é muito forte. Então, reza assim, inclusive orações católicas, reza-se Pai Nosso, Ave Maria, prece de São Francisco, prece de Cáritas. É comum que a prece de Cáritas seja rezada na abertura de giras. Isso vai mostrando para as pessoas que não conhecem, fala, poxa vida, não acontece nada demais ali, hein? Não tem nada daquilo que falam por aí. Nossa, olha que coisa. Não, é uma coisa bonita, é uma coisa de elevação, é uma coisa de envolvimento, é uma coisa de paz, é uma coisa de fortalecimento, sem nenhum problema. Aí começam-se a parte de incorporação, tanto de orixás como incorporação de guias, mentores, guardiões. Aí encerra-se a câmera. Ou melhor, se encerrava. O que está começando a acontecer? E está começando, não de hoje, está começando há um bom tempo, é que esse final de semana veio uma enxurrada desse tipo de transmissões, então eu falei, não, vou aproveitar e vou comentar disso no programa. Começou a ter a parte da incorporação transmitida ao vivo, a cores, isso fica depois, as pessoas podem ir lá ver. E aí a coisa começou a complicar um pouco. Até porque a gente precisa dar um passo atrás e discutir incorporação. Tem um excelente livro, que é o Incorporação Não é Possessão, do Alexandre Comino. Na verdade, não, é um compilado de textos que ele escreveu ao longo do tempo sobre essa questão. Ele compilou, soltou um livro, legal. E é muito bom, o livro vale a pena ser lido. O problema é que cada um incorpora de um jeito. E aí começam as críticas. Olha, aquele cara lá não precisava fazer tanto trimelique para incorporar. Eu não sei como que você, meu amigo que está ouvindo, minha amiga que está nos vendo, eu não sei como que você incorpora, como que é o seu processo de incorporação. O meu é extremamente calmo. Extremamente calmo. Muitas vezes, tanto a incorporação como o desincorporar é uma coisa extremamente rápida, tranquila, sem pulinhos, sem grandes coisas, uma coisa super tranquila. Alguns
É uma coisa até mais quase que violenta. A pessoa gira muito, a pessoa se debate, é preciso lá 2, 3 cambones para segurar, para evitar que a pessoa caia. Ok. Não vamos falar isso. Eu acho que aí tudo vai da conexão que você tem com o seu guia, vai do quanto que você se entrega, do como que você entende que é o seu processo e o quanto que você está preparado para isso. Eu conheço excelentes médiums que não gostam de incorporar. Não gostam de, segundo eles, perder o controle, por mais que seja uma incorporação consciente ou semiconsciente, eles dizem que não gostam de incorporar, mas necessário. Depois a gente volta a falar dessa questão da necessidade da incorporação. Mas, e outros já gostam demais. Gostam demais. E esse gostar demais acaba criando algum tipo de exagero. Eu acho que é nossa função como dirigente orientar a incorporação da nossa corrente, dos nossos filhos, do pessoal que está em desenvolvimento, mostrar que não é possessão, que você não vai perder controle, que você não vai se debater, que você não vai se machucar, que você não vai fazer bobagem nenhuma com isso. Aliás, não deve e não pode fazer bobagem nenhuma com isso. Seja como for, é preciso, isso é um treino, é preciso, você só vai ficar bom nisso treinando. Quanto mais você se permitir, quanto mais você se deixar, se entregar, melhor vai ser a sua incorporação. E aí a gente começa a ver que daquela coisa que se transmitia somente a palestra inicial, para depois a abertura da gira, para que hoje está quase se transmitindo a gira como um todo, a gente começa a ver abusos. Aí, normalmente você vai falar, poxa, Pai Sérgio, quem é você para ficar falando de abuso? Talvez não seja ninguém, mas eu queria que você exercitasse o seu critério, a sua lógica, o seu bom senso. Se você grita, se você gira, se você pula, se você dá pulinho, se você rebola, não sei o que acontece quando você incorpora. É uma questão sua, particular. Agora, a partir do momento que você se permite a isso, e em seguida você, incorporado, olha para a câmera e começa a conversar com a câmera, eu começo a ter um pé atrás com isso. Realmente começo a ter um pé atrás com isso. E por que eu digo isso? Porque os abusos começam a acontecer justamente aí. O ego de querer aparecer. O ego de achar que você é melhor, que você está sendo assim algo acima de qualquer outra pessoa, acima do bem e do mal. Três vídeos que eu recebi me chamaram muito a atenção, muito a atenção. O primeiro não é nem novo, é já até razoavelmente antigo, tem alguns anos. É uma gira de esquerda. E é engraçado que é sempre gira de esquerda, é sempre com pombagira, e é sempre com um homem incorporando pombagira, que não tem nenhum problema, tá? Mas assim, o homem ele coloca as roupas femininas, todo maquiado. Porque a pombagira exige isso. Gente, eu incorporo pombagira há alguns anos, as minhas nunca exigiram nenhum tipo de transformação. Nunca exigiram que eu vestisse saia. Nunca exigiram maquiagem. Mas está ali aquele médium, todo paramentado, e aí mostra-se uma pessoa dando um presente para a entidade. Veja bem, um presente para a entidade.
Podia ser uma garrafa de champanhe, podia ser uma piteira, podia ser uma cigarrilha, podia ser um espelho. Não, era um presente, uma caixinha, e que a entidade, e aí eu coloco essa entidade entre aspas, escutem as aspas, vejam as aspas, vai abrindo, o que será, 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 o que será. E já começa nesse o que será, já começou a me causar estranheza, porque precisa disso tudo, então, o que será, meu, o que será, o que será, o que será, nossa, que surpresa. E aí quando abre é um celular. É, um celular. Um celular e que a entidade fica extremamente. Olha, ganhei um celular, ganhei um celular. Eu me pergunto o que a entidade vai fazer com o celular. Vai dar uma ligada para Ruanda? Ou sei lá para onde? E ainda faz um xiste que ainda pergunta para um Cambone, alguém está do lado, mas é o último modelo, né? O modelo mais recente. É claro, que não pode ser um celular antigo. Eu não sei se você que está aí nos ouvindo tem um celular último modelo. O meu não é o último modelo. Eu estou mais do que contente com o meu. Mas aquela entidade específica quer o celular que seja o último modelo. As entidades sabem o que é um celular? Claro que sabem. De Preto Velho, Airê, Pombagira, Exu, ciganos, todos sabem o que é um celular. Não são ignorantes. Só que entre saber o que é, entre orientar ao bom uso e ficar contente por ter recebido tem uma enorme diferença. Não, gente, não se dá celular para entidade. Você quer dar um celular para o seu dirigente, para a sua dirigente? Ok, uma escolha sua. Tá sobrando dinheiro aí, quer dar um celular para o terreiro? Importantíssimo que o terreiro tenha uma linha, tenha um número de telefone específico, para que não fique confundindo. Há mensagens enviadas para o dirigente, mensagens enviadas para o terreiro, mensagens enviadas. É bom ter um número, muito bom ter um número num aparelho. Hoje em dia os aparelhos tem lá com 2 chips, então nem precisaria ter 2 aparelhos, mas ok, quer ter 2 aparelhos, tenha 2 aparelhos. Mas a entidade tem um aparelho? Não. Uh-uh. Não é por aí. E ninguém está com dinheiro sobrando, o celular hoje é um item caro. E ficar naquele o que é, o que é, o que é, o que é, olha, sei lá, mas é o último modelo, né? Então, gente, desculpa. Marmotagem. Enganação. Pura e simples. O outro mostrou igualmente uma gira de esquerda, igualmente uma gira de esquerda com pombagiras. E aí do lado de fora do terreiro, ali assistência toda na rua, que já me também causou essa estranheza, assistência toda na rua, a corrente inteira na rua. E nisso começa assim, tá chegando, ela tá chegando, ela tá chegando. Eu falei, como ela tá chegando? Eles estão vendo? Será que a entidade chegar? Não. E para uma limusine, sim, limusine, não estou falando um carrinho qualquer, não. Se for qualquer carro já seria um absurdo. Qualquer carro já seria um absurdo. Uma limusine, então, é algo. E aí o motorista desce, todo ali paramentado, terno, gravata, anda até a porta. O passageiro abre e desce. Desce o pai de santo incorporado na pombagira, segurando uma garrafa de champanhe, a taça. Que chegou, finalmente cheguei aqui no. Gente, o que é isso? O problema todo, se você acredita
na necessidade disso é uma coisa sua. O que é errado é você fazer a sua corrente passar por essa vergonha, fazer a sua assistência passar por esse momento constrangedor, ainda ficar batendo palmas. Sabe, chegou vindo da onde? Vinda da onde? Então, gente, eu acho que certas coisas extrapolam a marmotagem. Extrapolam até o próprio ego. Extrapolam a mistificação. Porque a gente fica vendo essas coisas e dá vergonha. É muito mais do que falar, ah não, isso dá uma tristeza. É mais do que tristeza, isso é vergonha. Acho que as pessoas que têm esse tipo de postura deveriam se olhar no espelho e falar o seguinte, gente, o que eu estou fazendo? Não para mim. O que eu estou fazendo com a minha corrente? O que eu estou fazendo com o nome da minha casa? O que eu estou fazendo com o nome da Umbanda? O nome do Candomblé, que seja? O que eu estou fazendo? Que tipo de energia que eu estou construindo? É impossível uma pessoa em sã consciência olhar isso e falar que legal. Nossa, olha que coisa boa, né? Olha que, nossa, olha que chique. A entidade chegando de limousine no terreiro. Ah, tem mais coisas. Tem lá, como é que é? A Pombagira, 7 cisnes dourados, Pombagira dos 7 unicórnios. Eu fico imaginando que nossa amadíssima mãe Pombagira deve ficar. Por isso que ela fica com o véu na cara de vergonha, só pode ser. Mas eu queria. Imagina, eu fico imaginando, assim, se essa pessoa, depois que faz isso tudo, ela senta e ela ainda dá risada do quanto ela está enganando aos outros, enganando a si própria, o quanto que ela fala, não, eu vou fazer isso, é assim que a coisa acontece. Tem certeza? Tem certeza que você realmente acha que é assim que a coisa acontece, que é assim que a coisa deve ser, que é assim que você vai atingir algum patamar maior de evolução? É assim que você vai praticar o bem? Tem certeza disso? Depois a gente reclama. Depois a gente reclama do aumento de coisas contra a Umbanda, da fraqueza que a Umbanda tem em representatividade social, política, a dificuldade que os terreiros têm em conseguir qualquer tipo de benefício econômico, de isenção de impostos. Ah, mas outras religiões têm e a gente não consegue, por esse tipo de coisa, meu amigo. E eu tenho certeza que a própria espiritualidade não vai deixar ter nada enquanto esse tipo de coisa acontecer. E se afastando cada vez mais do nosso propósito maior, que é a evolução, que é a caridade, que é o amor. Mas, meus amigos, eu queria comentar uma última postagem que eu recebi, que teve uma série de. Teve uma que descia além, dizendo que não existe orixá Exu, não existe orixá Pombagira. Eu vou ignorar totalmente, porque se. Ok, não vou entrar nesse mérito. Agora, teve uma que me chamou muita atenção. Eu até comecei a comentar no próprio post do terreiro, mas eu apaguei. Eu não vou entrar nessa briga, não vou entrar no mérito dessa coisa, porque aí eu acho que é questão até de eu mesmo me rebaixar.
Primeiro porque é um templo, até onde eu vi que tem a sua sede em Belo Horizonte, em Minas Gerais, mas pelo que eu entendi também, é meio que franquia. E o que eu não entendi bem, como é que o terreiro pode ser uma franquia? Então, você tem outras casas com o mesmo nome, com o mesmo dirigente, ou esse dirigente ele forma, ele tem seu curso de sacerdócio, vamos dizer assim, ele forma dirigentes, e esses que saem abrem com o mesmo nome. Tá, estranho, esquisito, até porque a casa ela pode não receber o nome do seu guia-chefe. Por exemplo, aqui, o meu terreiro chama-se Instituto Caminhos da Evolução, mas dá para entender a evolução, regido por Babaluaê, até aí. Mas ok, vai, que não seja nem isso. É engraçado, né? Porque como é que cada dirigente vai ter exatamente a mesma linhagem? Ele só forma filhos que tenham a mesma linhagem dele, mas ok, vai. Vamos estranhar, porém aceitar isso. E aí vai formando e abrindo filiais desse terreiro em outras cidades, não sei se na mesma cidade, se em outras cidades, em outros estados. Interessante. Tá. Porém, ele transmite a abertura da gira, tá? Ele transmite a palestra, ele transmite a abertura da gira, ele transmite a gira quase que na sua integralidade. Só que ele coloca uma coisa que naquela casa em particular, e obviamente nas filiais dele, todo o processo de incorporação é feito sem a presença de espíritos. Aí eu parei para falei, não, opa, deixa eu ler esse negócio aqui. Como que é assim? Se a incorporação é feita sem espírito, você está incorporando o quê? E aí ele explica lá que é uma incorporação magística. Não, não. E aí esse dirigente em particular, ele bate uma bengala, um cajado no chão e a sua corrente, que não é pequena, cada um se apossa de um arquétipo. Ok, a Umbanda trabalha com arquétipos, sem dúvida alguma. Só que é uma famosa mistureca, nada contra, existe uma prática, no Caminhos da Evolução nós temos essa prática, em diversas outras casas nós temos, que é fazer giras de guias-chefes, giras de guias de frente, o girão, muitas vezes fala assim, ó, cada um vai trazer aí uma linha diferente, não há necessidade de ser a mesma linha, ok, mas, e aí sai um trazendo Harry Potter, o outro trazendo Thor, o outro trazendo Capitão América, a outra lá é Cleópatra. Tá, são arquétipos. Mas desde quando a gente incorpora um arquétipo? Você assume que você está trabalhando naquele arquétipo, então você assume as características do arquétipo. E aí, eu não quis comentar no post porque o dirigente ou quem estava respondendo, o responsável pelas mídias sociais dessa casa, estava sendo extremamente agressivo, inclusive. Venha conhecer ao invés de criticar. Venha, venha se permitir. Evolua. Uma coisa assim, umas respostas bastante não explicativas, umas respostas bastante agressivas, umas respostas muito de quem não quer explicar.
de que quer impor a sua verdade. E não é assim que se trabalha. Não é isso que estamos precisando, de ninguém impondo a sua verdade. Podemos trabalhar de formas diferentes? Sim, trabalhamos de formas diferentes. Mas existe uma coisa que é o bom senso. Existe uma coisa que é a forma correta de se apresentar. E o que essa casa está apresentando não é bom. Porque ou aquilo é uma grande encenação, uma grande brincadeira, na verdade, brincadeira sim, mas de extremo mau gosto. Porque como é que um lá batia no peito e dava um brado de caboclo? Então ele sabe o que é o arquétipo caboclo, ele sabe o que é a incorporação de um caboclo, mas não tem a caboclo nenhum ali. Então ele estava fazendo aquilo por quê? Qual é o sentido daquele gestual? Qual é o sentido daquele processo? Se não há nenhum tipo de influência espiritual que comande e que peça para que o médium atue daquela forma. Incorporação não é atuação, gente. É uma influência com sentido, com, com motivos, com razões, com emoções, que tem a sua lógica, que tem o seu porquê. E se você tira o porquê, você está atuando daquela forma, com qual razão, com qual objetivo? É enganação? Não, é para mostrar que não é preciso ter um espírito para que haja incorporação. Sim, precisa. Precisa ter. Sabe, nos cursos de desenvolvimento, a grande vontade, o grande desejo dos alunos é falar assim: será que eu sou um médium de incorporação? E nem todos são médiuns de incorporação. Agora, nessa vertente, então qualquer um pode, basta você entender, você pode estudar o arquétipo. Vou estudar o arquétipo do golfinho, e é um arquétipo fortíssimo para quem estuda as questões arquetípicas. Então eu vou incorporar o golfinho, vou sair me debatendo no chão. Sabe, gente, isso dói. Isso dói porque nós estamos aqui na sensorial, nós estamos aqui no Caminhos da Evolução, nós estamos já há um bom tempo lutando por respeito, lutando por reconhecimento, lutando por espaços cada vez maiores, cada vez melhores para a Umbanda, para que a espiritualidade possa nos ajudar a evoluir e até mesmo evolua. E aí vem a pombagira chegando de limusine, recebendo um celular de presente e cobrando que não é o modelo mais recente, não é o melhor modelo de celular que tem. E aí vem um terreiro inteiro e suas filiais. Mas eles vão falar, mas os templos evangélicos têm filiais. Tá, isso é uma característica deles, não nossa. E sabe, a gente já que falamos, né, a questão nos templos evangélicos, então, tem mais verdade do que nesse próprio terreiro, né? Porque lá finge-se a incorporação, e é fingimento mesmo, mas finge-se a incorporação para a desobsessão, mas pelo menos eles assumem que estão fingindo. E a gente está fazendo Umbanda sem incorporação, sem espírito. E aí o cara começa a dar aula. Aí o cara abre turma para que você possa aprender a incorporar sem espíritos e aí possa fazer a sua gira. Faz em casa, gente. Se não tem espírito, sabe? Tudo aquilo que nós brigamos, né, do perigo de incorporar em casa,
na pandemia, né, as giras online, bobagem. Esquece tudo, porque você não tem espírito, não tem quiumba, não tem sofredor, não tem nada, não tem perigo nenhum, né? O único perigo é você passar ridículo. O único perigo é você estar destruindo um pouco mais a Umbanda. É a Umbanda que já passou por tantos percalços nessa sua tão breve vida, e que a própria espiritualidade falou: agora chega, voltemos. Quantas vezes isso já aconteceu? Quantas vezes a Umbanda esteve já perdida e a espiritualidade falou assim: recua, porque não é para seguir desse jeito. Ou vai se seguir de forma correta, ou não vai se seguir. E ela voltava, recuava. Nós tivemos vários episódios na história da Umbanda, basta você estudar, onde puxou-se o freio de mão, sim. E aí, voltamos ao bom e velho terreiro, afastado dos grandes centros, de imagens sincretizadas, pé no chão, sem sapatos, descalços. O que a gente está precisando? Voltar à época em que, para se provar que a entidade estava incorporada, tinha que se andar em brasas, tinha que se apagar charuto na língua, tinha que se comer vidro. É isso que vocês estão querendo? Por quê? Você não tem entidade, não tem por que você fazer aquele showzinho lá, né? Eu fico imaginando, o que você incorporou aí, meu amigo? Eu incorporei o arquétipo da magia de Harry Potter. Eu adoro Harry Potter, achei os filmes fantásticos, achei os livros fantásticos, acho os parques lá da Universal fantásticos. Os restaurantes aqui de São Paulo ainda não fui nesse último, mas já fui no outro, não achei assim tão bom. Gosto muito do poder da magia, do poder de fazer a criança, o adolescente, o adulto, a pessoa, o ser humano sonhar. Sem dúvida alguma, é muito bom. É muito bom. Mas não fazer isso. Você está parado na frente de um senhor. O senhor está incorporado? Sim, estou incorporado. Está incorporado. Eu estou conversando com quem? Com Harry Potter. Uhum. Não, está conversando com o Capitão América. É, o Caboclo. Não, não tem nada a ver com o Caboclo. É o Capitão América aqui mesmo. Sabe, gente, beira o ridículo. Beira o ridículo. E aí, sem dúvida alguma, a gente pensa que nesse tempo onde a humanidade está passando por um processo evolutivo, que o planeta Terra está passando por um processo evolutivo e que se vê que foram dadas todas as chances para a humanidade para que ela acompanhe a evolução do planeta. Que se tem certeza absoluta que caso a humanidade não acompanhe a evolução do planeta, o planeta irá evoluir de qualquer forma. E nós, espíritos que hoje estamos aqui encarnados, não aqui mais continuaremos, iremos para um planeta mais atrasado, para uma nova chance. Porque chance nós vamos ter sempre. Chances de evolução nós teremos sempre, sempre, sempre. Só que não cabe mais nós atrapalharmos a evolução do planeta, não cabe mais nós atrapalharmos a própria espiritualidade no seu trabalho de evolução. Como eu disse, eu acho que a incorporação vai ser uma coisa cada vez menos necessária. Desde que desenvolvamos cada vez mais a intuição, o respeito, o bom senso para com a espiritualidade,
nos aproximemos cada vez mais de nossos guias, mentores e guardiões, a fim de que possamos transmitir de forma correta as suas mensagens sem necessidade da incorporação. Agora, ou você incorpora, ou você não incorpora. Não existe isso de incorporar. Eu incorporo um não espírito. Partindo do pressuposto que somos todos centelhas divinas, somos todos animados pela mesma centelha divina, não pela mesma, mas por centelhas, centelhas emanadas da mesma fonte divina. Quando você fala que você está incorporando um não espírito, você está negando que Deus é único. Você está negando a sua própria essência. Isso não é certo. De forma alguma isso é certo. Eu gostaria muito que colocássemos todos, a mão, um minuto em nossa consciência e olhássemos e pensássemos: isso que estou fazendo é correto? Isso que eu estou fazendo é certo? Isso que eu estou fazendo é justo? E se não for, para agora. Para e recomeça. Porque não dá para continuar mais desse jeito. Todos vocês um grande abraço. Semana que vem a gente está de volta. Até mais, gente.